Olá a todos. Aqui na minha frente eu tenho um Motorola Signature e vou mostrar para vocês como redefinir as preferências de aplicativos neste dispositivo. Então vamos começar abrindo as configurações e aqui precisamos rolar a tela e encontrar a opção Aplicativos. Depois, toque em ver todos os 72 aplicativos, claro, 72 no meu caso, e então toque no ícone de 3 pontos no canto superior direito. Aqui vamos tocar em redefinir preferências de aplicativos e agora o seu dispositivo está informando o que será realmente redefinido. Então, entre outras coisas, notificações de aplicativos desativadas e restrições de dados em segundo plano para aplicativos. Além disso, não se preocupe, você não perderá nenhum dado dos aplicativos, então basta tocar em redefinir aplicativos e basicamente é isso. Certo, então é só isso. Muito obrigado por assistir. Por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe seu like.